Você já deve ter ouvido falar que nós somos frutos do meio em que vivemos. Eu me lembro bem, na faculdade, sobre estudar algumas dessas teorias desses filósofos que falavam que a natureza do homem é determinada pelo meio social em que ele vive. Inclusive, essa é uma teoria do determinismo freudiano, que diz que o homem não consegue ter o controle sobre o meio em que ele vive. Bom, caso você não tenha o Espírito de Deus em sua vida, de fato eu até concordo em partes com essa teoria, pois fica bem difícil controlar certas situações, principalmente, meus amigos, o que entra em nossa mente. Sejam muito bem-vindos a mais um Café com o Pastor. Vivemos dias difíceis, dias duros. E nessa guerra, se nós não estivermos usando as armas certas, nós iremos sucumbir, meus amigos. E temos percebido que diante de um cenário de caos na nossa sociedade, as pessoas cada vez mais têm se lançado ao desânimo, à falta de confiança em Deus e à falta de esperança de dias melhores. E é dentro de um contexto semelhante a esse, de desânimo por dias difíceis, que o apóstolo Pedro nos escreve em sua carta uma série de exortações aos cristãos para não esfriarem na fé. E uma dessas primeiras exortações está logo no versículo 13 de 1 Pedro. Vamos ler juntos essa passagem? Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Meus amigos, apóstolo Pedro escreveu essa carta aos cristãos que estavam dispersos na província da Ásia Menor, em um contexto muito peculiar que estamos passando hoje. Olha só, no ano 64 d.C., uma grande parte da cidade de Roma foi queimada. Alguns acreditavam que o imperador Nero era o responsável, tentando abrir espaço para seus projetos de ambição. E enfrentando tais acusações, o próprio Nero acusou um grupo de pessoas já vistas com suspeita pelo público em geral. Essas pessoas eram os cristãos, meus irmãos. Isso mesmo, os cristãos. Durante mais ou menos o mesmo período de tempo, os judeus da Palestina se rebelaram contra os romanos. Essa rebelião tornou-se uma guerra que terminou com a destruição de Jerusalém e da nação judia. Ambos eventos resultaram em perseguição aos cristãos. Nero perseguiu os cristãos em Roma com muita força, e isso inclusive indica que foi ele o responsável pelas mortes de Pedro e Paulo. Alguns cristãos sofreram devido ao conflito entre os judeus e os romanos, até porque eles não faziam distinção nenhuma entre aqueles judeus que eram cristãos e aqueles que não eram. E é nesse cenário que o apóstolo Pedro escreveu sua primeira epístola. Em um momento difícil que os cristãos estavam passando, porque ele entendia que muitos cristãos iriam enfrentar severa perseguição. Seu propósito era advertir seus leitores contra a tribulação que viria e encorajá-los a permanecerem fiéis durante esses tempos difíceis. E olha uma coisa interessante que eu quero compartilhar com você antes de nós irmos para o nosso versículo principal. Porque antes dessa exortação que eu vou falar aqui com vocês, o apóstolo Pedro ressalta as bênçãos espirituais que existem por estarmos com Cristo. Se nós voltarmos nos versos anteriores,
Ele nos lembra que Cristo nos regenerou para uma esperança viva, para uma herança que, olha, jamais perecerá, jamais perderá o seu valor. Uma herança que está guardada nos céus para nós, que mediante a fé no Senhor somos protegidos por Ele. Por isso, meus amigos, em vista de tais bênçãos espirituais, Pedro nos dá uma série de exortações que vai até o capítulo 5. Mas eu quero falar somente dessa que está no verso 13, onde ele manda que os seus leitores preparem suas mentes e esperem a graça que receberão no futuro. Meu amigo, minha amiga, diante de tantas bênçãos que o Senhor nos oferece, diante das promessas que estão aí na nossa frente e que eu acabei de compartilhar com você, o que você tem feito para blindar a sua mente daquilo que pode lhe atrapalhar nessa jornada celestial? Esteja com a mente preparada. É isso que o versículo fala. Temos visto uma gama de pessoas que estão mentalmente despreparadas. Estão com a mente confusa, esquecendo das promessas de Deus. As preocupações com as coisas desta vida têm tirado o seu olhar daquilo que é eterno. Sabe, meus amigos, nós fazemos esses vídeos, lives, café com o pastor, vídeo da palavra de paz, para ajudar você a blindar a sua mente, pois uma mente blindada, sem dúvida, é capaz de olhar mais para a eternidade. Mas se você não assistir, mas se você também não compartilhar essa mensagem, você e tantos outros que precisam ouvir essa mensagem escancararão a porta de suas mentes para tudo aquilo que atrapalha de olhar para o alvo. Por isso eu lhe pergunto, para onde está o seu olhar? Onde você tem mantido o seu foco? Você tem blindado a sua mente? Quero que você ore comigo agora a respeito disso. Oremos então. Pai, nesse momento, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar a procurar, Senhor, cada vez mais blindarmos as nossas mentes, Senhor, daquilo que pode atrapalhar, Senhor, de nós olharmos o foco principal, de nós olharmos, Senhor, para essa herança viva que nos aguarda, Senhor. A nossa herança, Senhor, que não pode ser tomada de nós, Senhor. Ela está guardada no novo céu e na nova terra, naquele grande dia, Senhor. Portanto, Senhor, nos ajude a não olharmos, Senhor, para as coisas terrestres. Nos ajude, Senhor, a não olharmos para essa vida, para as preocupações. É claro que temos problemas, dificuldades, mas as preocupações desta vida, Senhor, não podem, Senhor, fazer com que a gente sucumba ao desânimo, à desesperança, à falta de ânimo, Senhor. Por isso, Pai amado, nos fortalece, nos ajuda, Senhor, que possamos olhar, Senhor, para a Tua palavra e encontrar, Senhor, consolo na eternidade que o Senhor tem guardado para cada um de nós. É o que nós te pedimos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus amigos. Não esqueça de você curtir esse vídeo, de você compartilhar com o maior número possível de amigos, de pessoas que precisam ouvir essa mensagem para que a sua mente esteja blindada. Não se esqueça de inscrever no nosso canal também e até a próxima no nosso Café com o Pastor.